Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai buscar um rendimento de entendimento a respeito de uma parte da física que estuda os ângulos dentro de uma associação é, trajetória, né? Uma associação buscando uma trajetória desse ângulo, né? Então a gente sabe que o ângulo ele é construído por isso aqui, ó, né? Por escalas de é, retas que se cruzam, né? Aqui a gente tem o resultado dela. Então a gente tem duas retas que se cruzam, né? Então a cruz ela é importante porque ela, ela cria o reflexo, né? Então dependendo da luz a gente tem um volume de reflexo. Dependendo do volume de reflexo a gente tem a conversão em sabedoria, né? Quando a gente tem conversão em sabedoria, a gente tem essas caixas de reflexos desanota, desanotam a sabedoria de de uma potência, de uma vibração, de um condutor de energia, né? E isso para nós começa a ter sentido, porque a gente começa a basear isso para interpretar a vida. A partir dessa estratégia, a gente consegue interpretar e acreditar na segurança de viver. Tá vendo? Os ângulos. Só que a gente a vivemos em uma harmonia formal. O que é uma harmonia formal? Cada um de nós tem um corpo que se ajusta em sociedade por ter noção de que existe uma semelhança escalar entre o nosso corpo e o corpo desse indivíduo, né? Isso é o corpo de ser isto, né? Ser humano, né? E aí existem diferenciações nesses seres humanos porque eles escolhem, além de ser isto, buscar adaptações de serviços que lhes desinformam uma, uma delineação dessa forma, né? E aí eles se desviam um pouquinho só dentro dessa forma. E aí ele se torna um proformacional, né? Um profissional. Cheio de ficções dessa, desse treino de atividade. E aí a gente começa a guardar esse saber e a condicionar cada um a saber de potenciais diferentes, por mais que a gente tenha calculadoras previstas. A gente começa a natureza da associação com timbres diferentes. E a gente nasce assim, ó, universo de harmonizadores diferentes, timbres diferentes. Ali propaga energia e eu consigo controlar a energia a partir de pontuações, né? Modular a energia. Porém, o timbre é, ele não é o mesmo. Ele se diferencia para todos. E aí a gente começa a respeitar as pessoas que têm
uma maior sabedoria sensitiva desses timbres, né? A gente começa a respeitar os músicos, né? Só que esses músicos, eles se abrem em, nessa artificialidade para desenvolver o lado angular de todas as atividades de relações que o homem tem, principalmente de um homem consigo mesmo. E de um homem consigo mesmo, existe um homem com um outro homem que a gente chama de mulher. Mas são dois homens, porém que timbrem diferente, né? E aí a gente consegue encaixe. Então, sobre isso a gente cria essa sabedoria. Bom, e aí essa desuniformidade, todos esses ângulos, com o passar dos anos e das pessoas investigando e defendendo suas identificações a partir das suas identidades e as suas comprovações a partir dos ritmos e das definições geradas que vieram para o bem da sociedade, de certa forma, muito não se sabe sobre o bem, porém a gente meramente pelo poder do sacrifício e do equilíbrio a gente começa a acreditar nesse bem. Porque a gente sabe que muita coisa poderia vir a ser bem, porém demoraria anos para florir o bem dessa coisa. Então, às vezes os seres humanos, eles se privam de ir além para ter um bem seguro agora, né? A gente poderia ter um bem maior, só que às vezes a gente precisaria esperar mais, pensar mais, trabalhar mais para isso, né? Bom, a natureza diz isso e ela diz de forma elegante. Não é à toa que ela desenvolve a desinformação em nós. Aqueles que esperam mais conseguem bens maiores, porque conseguem melhores resoluções do que é bem, né? Que realmente é bem. Bom, voltando para o contexto aqui, todos esses timbres começaram a serem limitados. Por mais que a gente tenha um universo infinito de criação para timbres, o limite foi dado pela geometria. Porque a geometria ela começou a ser uma segurança maior. Então, a geometria, de certa forma, ela é a escolha, ela é a espera, né, da reta, do cruzamento. Então, quando a gente tem uma reta e alguém cruza para nós, a gente já começa a segurar esse saber. E a partir dessa segurança, a gente consegue entregar para alguém. E esse alguém que recebe consegue formar geometrias. E às vezes até dessa formação a gente consegue liberar a carga e ficar carregado desse compromisso. Passar adiante. Vendo? Tudo isso aqui, ó, é um percurso escalar, ó. Tá vendo a escala, ó? Tem do zero ao limite em união, geometria.
Porque se a gente não tiver unido, olha o que a gente vira. A gente vira retas. E, de certa forma, a gente se uniu a partir do nosso pai e da nossa mãe. Só que a gente se uniu assim, ó. A gente não se uniu assim. A gente se uniu assim, ó. Por quê? Pra gente poder crescer e se unir a outros, né? Então, isso é muito legal de se desenvolver informação, porque é disso que parte o gerenciamento físico desse entendimento, que abre vários cursores de entendimento padrão. Isso a gente chama de fórmulas, né? Fórmulas para calcular essa questão, né? Esses ângulos. E aí a gente começa a dar valores de ângulos, e aí a gente consegue acreditar nesses valores porque eles não mentem sobre uma potência, né? Então, quando a gente tem uma geometria, um cruzamento, e a gente tem um potencial sobre um cruzamento, se a gente estiver próximo do cruzamento, próximo ou dentro desse ângulo, a gente vai escutar bem o áudio que Deus, né? Que Deus envolveu dessa potência. O que essa potência quer dizer? E se a gente conseguir garantir de que essa potência diz algo sobre uma potencial, a gente vai ser informado, né? E olha só, uma das coisas que modifica essa informação é a velocidade. E velocidade está ligado a potencial. Está armado no potencial, porque quem tem mais potencial consegue modeladamente sobre a sua informação preciosa, né? Então, a preciosidade ela é controle de velocidade. Quando você controla a velocidade, você é precioso. Você é muito precioso. Você pode até se tornar pai ou mãe. Então, olha só. Essa velocidade, ela vai bater ela vai, por exemplo, vai bater em algum ângulo, né? Ela vai chegar aqui, ó, pum. E ao bater, ela pode até mesmo abrir essa porta, esse ângulo e entrar para dentro, ou ela pode voltar como energia. E aí quem tiver dentro dessa energia vai escutar bem. Quem tiver mais próximo, e à medida que essa pessoa for se afastando, ela vai perdendo qualidade de escuta, né? A menos que ela consiga uma tecnologia que lhe faça escutar, mesmo longe, escutar o que está perto, que a gente chama de ampliadores de som ou cintiladores, né? Então, olha só, a gente tem uma coisa que se chama velocidade angular. Então, olha só, o ângulo a gente já viu que ele é o cruzamento de retas, né? Isso são ângulos. Só que a gente tem vários ângulos em uma superfície, em um plano, ó. Vamos dizer que a gente tem um plano aqui, ó. Então eu posso formar um ângulo daqui, eu posso formar um ângulo assim, eu posso formar um ângulo assim. De qualquer forma que você mandar alguma coisa para essa parede, se você mandar e não for paralelo à parede, né, vai formar ângulo. Qualquer coisa que não for paralelo vai formar ângulo. Então qualquer objeto
qualquer objeto que for lançado em um plano, se não for paralelo ao plano, forma ângulo. Então olha só, você tem um plano e se você não for paralelo com o plano, você vai formar ângulo. Então se você não estiver deitado aqui, ó, nesse plano paralelo aqui, ó, você vai formar ângulo. Por mais que aqui a gente tenha uma formação de ângulo desse sentido aqui, ela é muito menor do que a gente forma em pé. Olha só. Vamos pegar esse indivíduo aqui, ó, essa importância aqui, ó. Vamos importar esse indivíduo para esse moldura. E aí vamos considerar essa reta daqui, ó. Olha o ângulo que formou com o plano. Um ângulo reto. OK? Esse aqui, ele formou um ângulo. Só que o ângulo que ele está formando é mais ou menos isso daqui, ó. Um ângulo de 180 graus, basicamente, né? É como se fosse uma rampa, né? Um caminho, né? Como que chama? Um montinho, né? Um montinho. Bom, e aí formando esse ângulo, o que que acontece? Se a gente encontra outra pessoa aqui desse lado, o que que acontece, né? Vamos formar essa pessoa aqui, ó. Formalizamos essa pessoa. Olha o que que a gente vai ter. A gente vai ter outro ângulo aqui, ó. Isso daqui vai gerar um campo maior. Tá vendo esses dois ângulos? Eles vão abrir, ó. E aí, olha só o que que vai acontecer. A energia que eles emitirem vai fazer assim, ó. Tá vendo? Até chegar nos seus limites potenciais. Olha só o que é a rede. Beleza? A rede é basicamente isso. E aí, o que que acontece? Essa aproximação de um e com o outro faz com que os outros consigam uma certa qualidade de comunicação. Porque eles conseguem transmitir dados por essa rede, né? Conseguem transmitir oralidade, transmitir dados. Vamos falar, vão transmitir dados. E o que que são dados? Olha o que que são dados. Não é legal? Olha só o que que são dados, né? Então as pessoas elas conseguem jogar dados e ser comuns entre dados a partir daquilo que a gente chama de dominó, né? Ou ela pode, né, dizer assim, ó, nossa, isso aqui é isso aqui, ó, opa, concordo com você. Então a gente tem, ó, o concordo. Não, isso aqui é assim. Ah, entendi. Então, aprendo com você. Aí você tem. E você tem o aprendo mais. O aprendo mais. Por exemplo, o 3, né? Três sobre 1. E assim sucessivamente, né? O aprendo mais, o aprendo mais e mais. Eu aprendo mais e mais e mais. Quando o cara aprende mais e mais e mais, quer dizer que ele está
trabalhando, né? Então aqui, ó, aprendo. Então, me educo, né? Eu observo. Aprendo mais, observo e, e imito. Observo, imito e falo. E aqui você tem o observo, imito, falo e trabalho, né? Então, olha só que legal que forma essa rede de dados. Então, isso aqui, para nós, esse jogo, essa jogatina, de certa forma, foi algo que ajudou a estabelecer aquilo que a gente chama de sociedade e aquilo que a gente chama de moral, ética, comportamento adequado, adequação de comportamento, escola, né? Então, olha só da onde que nasce isso, desse entendimento, dessa inteligência. A tecnologia tá nessa associação de redes. Porque o que a tecnologia faz? Ela continua fazendo a mesma coisa que nós fazíamos, né? Só que ela emite por nós isso num plano. Então a gente, vamos pôr que aqui a gente tem a atmosfera e aqui a gente tem uma antena. E aqui a gente tem um receptor de antena, que também é uma antena. E aqui também é um receptor. Então olha o que a tecnologia faz por nós. Nós estamos aqui, né? E aí a gente fala assim: antena, encontre fulano, chegue próximo dele e diga oi. Oi. Beleza, você tá aqui. Aí esse aqui vem aqui pra antena, trabalha e aí, como ela é maior, ela vai fazer isso daqui, ó. Vai fazer um angulão. Coisa que seria incapaz desse aqui fazer, tá vendo? Olha o que a tecnologia fez. Ela andou uma distância longa em um tempo muito veloz. A velocidade da fala que ele falaria com o cara se ele tivesse aqui, ó, né? Olha só. Aqui foi ele que falou, né? Ele mesmo fez. Agora o que ele fez? Ele pediu a antena do céu. Antena do céu, por favor, fale com. Chegue próximo de fulano e diga um oi. A antena do céu recebeu. Pois não. E aí aqui tá o fulano. Opa! Tererim. Aí ele recebeu a mensagem, tá escrito oi. Aí ele identificou aqui, ó. Ele conseguiu identificar. Oi. Recebi um oi de fulano. Então olha só que legal. Se ele quiser mandar, ele pode mandar por essa antena próximo dele ou a antena que tiver mais próximo. Se ele quiser, ele pode até mandar para essa daqui, ó, um sinal. Por quê? Porque você tem uma voz, um timbre que ele tem um aparelho que faz um timbre que consegue alcance que a voz dele não tem. Então ele tem um aparelho que emite um timbre que a voz dele não tem, que emite o timbre na velocidade da luz, né? Então ele tem um aparelho que consegue emitir timbres na velocidade da luz. Esses timbres são recebidos por aqui ou por aqui e são enviados para a pessoa, né?
ou pro aparelho que consegue captar esse timbre, essa modulação. Olha que legal, né? Então tá tudo nessa relação de velocidade angular. Então, assim como a gente tem instrumentos musicais que são, olha só, eles têm a sua, por exemplo, vamos pegar um violão, né? Ou uma viola nesse caso, né? Se você tem uma geometria fechada, você tem condição de vibrar aqui, ó, por fora. E essa vibração escala a tensão nesse aparelho porque ele está ligado a ela, né? Você tem aqui, ó, no corpo, você tem a ligação das cordas nesse corpo, pelo braço e tudo mais, né? E aí essa ligação vai vibrar tudo e essa vibração ela vai escalar, ela vai procurar transmitir a potência para que ela possa voltar ao normal. Então você tem a corda e aí você bate na corda aqui, ó, pim. Aí ela vai fazer assim, ó, de forma, ela vai fazer isso de forma homogênea, né? Ela vai tentar percorrer homogeneamente essa pressão. Então ela vai dividir essa pressão homogeneamente pela escala, pelo acordoamento. Quando ela chegar no final, ela vai voltar. Só que como ela vai voltar pelos dois lados, ela vai voltar por aqui e vai bambear, né? Então ela vai fazer essa coisa aqui, ó. Para os dois lados. Olha que legal. Então isso aqui a gente chama de pulso, né? É o pulso que a gente dá na corda e esse pulso ele transmite. Quando a gente tem essa geometria, nesse caso, esse órgão, essa organização, a gente não tem só um ângulo, a gente tem um potencial matemático de receber o ângulo ao limite possível. E o que o limite possível dá? O limite possível dá pela forma. Então, limite é igual à forma do objeto. E aí a forma do objeto mais o pulso a ser freado. Se a gente conseguir fazer o pulso não ser freado, a gente tem o limite ao infinito. Né? A gente não tem limite, a gente fecha o limite. Porque o limite ele é dado pela forma mais o pulso. Né? O pulso, na verdade, não interfere. Qualquer pulso em uma forma que permite o infinito, ele vai para o infinito. Não é à toa que o universo ele é considerado infinito, né? Em certos parâmetros, né? Bom, então, quando a gente tem o finito, a gente tem uma peça e um instrumento. E esse instrumento ele faz finito por quê? Porque quem o toca está, ó, também ligado. Ó. Então você tem aqui, ó, um cara, ele está tocando um instrumento e aí ele toca o instrumento. E o instrumento tá lá assim, dentro do instrumento tá assim, ó, recebe, aí ele faz assim, ó, fim, fim, fim. E aí toda vez que ele toca, ele faz isso, né? Toca e aí vibra. E aí para e toca. Então ele faz assim, ó. Então o que ele vai cantando? Ele vai cantando notas. Então a gente tem N1, N2, N3, N4, N5. E aí essas notas vão ganhando um significado artístico.
também é o sentimento do cara, né? É o sentimento. Tentando ser limpo, né? A gente tem o sentimento, a gente pode ter o sentimento sujo por várias naturezas e a gente consegue limpar o sentimento ou fazer ilustração do sentimento. Quando a gente limpa o sentimento, o que que a gente faz? A gente sente mais. Por quê? Porque a limpeza é isso. Ela significa isso por sentimento. Se a gente sente mais, a gente tem também um alcance de velocidade maior. Velocidade nesse sentido é a atividade. Então, se a gente fizer um gráfico aqui da atividade, se a gente estiver mais limpo, a atividade vai ser maior. Se um medicamento ele é melhor, a atividade dele no organismo de limpar o organismo não é maior. Se um sentimento está mais limpo, a atividade dele sentir não vai ser maior dessa mente. Então é a mesma coisa. Então olha só mais um conhecimento sobre velocidade de ângulas, né? Os anjos lá. Bom, agora olha só, para entendimento. Se a gente tem que o cruzamento ele é uma forma de refletir um potencial, ó. Se eu mando um potencial aqui, ó, e aí esse potencial encaixa aqui, tá vendo? Ó, pum, bate aqui, ó, só que ele não passa para esse outro lado, para essa outra dimensão. E aí ele é barrado aqui, ó. Mas essa barragem vai fazer o quê? Vai tentar pegar isso e fazer isso daqui, ó. Enviar esse pulso na forma de um pacote de energia. Né? Por que eu chego com isso e volto com isso? Porque isso aqui é a ilusão. Né? Isso aqui é a ilusão. Por que é a ilusão? Porque esse é igual a esse. Só que esse foi esticado. Então, essa força aqui, ó, esse F é igual a esse F. Só que esse F, ele sofreu uma esticação por propagação, ó. Você bateu com um vetor aqui, ó. Pum. Você emitiu esse vetor aqui, ó. E sabe o que ele fez? Ele transformou esse vetor nesse esticado aqui, ó. Porque ele fez preencher todos esse campo aqui, ó. Então ele se dividiu em ondas, né? Então olha só o que ele fez, né? Então ele ganhou uma característica nova. Essa característica nova tem timbre, tem volume, tem sensação. Então, um peso seu pode ter uma sensação muito boa. Um pezinho seu pode ser tudo que Deus precisa. Uma oraçãozinha sua pode ser tudo que o universo precisa nesse momento para te fazer melhor. E você melhor vai conseguir fazer essas escalas melhores. Vai conseguir conduzir ondas melhores pro universo, para suas associações, para sua forma de descobrir a vida, né? De namorar com a vida que você tem, de aceitar a si mesmo pesando essa vida, porque você precisa de trabalhar para gostar de si mesmo. Você não foi feito para gostar de você.
Por quê? Porque todo mundo tenta fazer você não gostar. E aí o que que acontece? Você precisa de se render, de certa forma, a você mesmo. Porque é só você mesmo que vai conseguir esse, esse valor, esse treino, esse sabor. Praticando, né? Só você mesmo consegue domar isso aqui, ó. Essas ondas. Você pode até se colocar na mão de alguém, mas se você não ensinar esse alguém diariamente, esse alguém não vai fazer nada, né? Nada que você queira. E de certa forma, você nunca vai chegar no ponto que você precisa chegar, no ponto que você nasceu para chegar. É, é o domínio de si mesmo, domínio da velocidade de si mesmo, ok? E aí você precisa de instalar domínio diário, ok? Bom, dito isso, né? Então a gente sabe que agora existe essa propriedade, né? Ó, você bateu e voltou. Só que como que você bloqueia esse bate e volta, né? Bate e volta assim, despreenchendo em onda. Você bateu muito forte aqui e voltou assim, ó. Um meio, um quarto. Como que você bloqueia esse bate e volta? Olha só, você constrói uma resistência, um resistor. Então, pera aí, você vai voltar, né? Só que quando você vai voltar, eu vou obrigar você a voltar da forma com que eu mandei. Olha só. Você obrigou. E olha só o obriguel. Obriguel. Obrigou ele, né? Conheceu o obriguel? Então aqui, ó. Você tinha um cruzamento. Você emitiu uma potência. E você recebeu a potência, só que a potência distraída por um ângulo. Agora você colocou um ângulo que obriguel. Ângulo obriguel. Obriguele. Né? Obrigando isso a voltar do mesmo jeito. Agora, presta atenção. Né? Então você emite uma tensão e você presta atenção para que ela volte do mesmo jeito e não do jeito diferente, né? Não preenchendo o espaço todo. Então, olha só, agora você presta atenção. Só que vamos prestar mais atenção. Se eu quiser bater aqui, ó, nessa porta aqui, ó, nesse receptor e fazer com que esse receptor emita um sinal que eu quero, né? Eu começo a fazer isso daqui, ó. Eu começo a fazer isso daqui, ó. Estão percebendo? O que é isso? De certa forma é uma tubulação, né? O que eu fiz? Né? Eu consegui modular a geometria disso fazendo vários ângulos, ó, em uma em uma sequência, né? Então, veja só, eu tenho a entrada continua a mesma. Só que para não fechar aqui essa entrada, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer vários ângulos, ó. Tá vendo?
Olha que doido. A gente chama isso de corredor, não é mesmo? Então aqui a gente tem um corredor. Graças à união de ângulos, né? Então vamos escrever isso que está ficando elegante. Então, a união de ângulos forma corredor. Vamos testar isso, ó. A gente tem um ângulo aqui. Se eu colocar aqui mais um ângulo, 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 olha só a passada do corredor. Opa. Passada do corredor. Né? A passada do corredor. Tá vendo? E eu não desenhei bem não, né? Voltando. Bom, então a união de ângulos formou para nós um corredor, não é mesmo, Cal? Então se eu bato alguma coisa aqui agora, ele vai conseguir bater aqui, 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 bater aqui. E olha só o que eu formei. Várias batições, né? Então a gente direcionou a onda. Olha que massa. Se a gente direcionou a onda, a gente fez a educação. A gente educou a onda. Por que a gente educou a onda? Porque a gente direcionou ela. Então a gente fez o quê? A gente fez uma oração direcional. Então, se a gente tem uma oração direcional, a gente tem uma frase, né? Olha que massa. A gente tem uma frase. Uma frase, ela consegue se ligar à pessoa por alfabeto, que é uma placa de circuitos que emite sinais que significam, né? Significam algo, por exemplo, você, né? Então, se eu quiser falar você em um instrumento, em uma moldura, revelar você em uma moldura, eu tenho como, né? E a gente tem pelas várias energias. A gente tem as energias sonoras, que a gente chama de mecânica, e a gente tem as energias luminosas, que a gente chama de eletromagnética. E agora você começa a entender o que é a unidirecionalização de uma imagem. Como que a gente monta uma imagem a partir de luz. A gente monta uma imagem a partir de luz porque a gente consegue desescalar esse corredor de luz em um ângulo de câmera escura para a partir dessa escuridão ser guiado pela luz, né? Então, em uma câmera escura, você tem aqui, ó, um dispositivo aqui, ó, que vai trazer a luz e vai fazer ela rodar aqui, ó. Tá vendo a Rodak ou a Kodak? Aí quando bater aqui vai preencher tudo desse tamanho, ó. E aí a gente vai ter a imagem que você apertou a Deus escuridão. Por quê? Porque aqui a gente tem né, na câmera, né, por exemplo, tem a câmera aqui, né? E aqui a gente tem uma janelinha de visão, né? E aqui a gente tem um botão. Quando você aperta aqui, você geralmente está definido o que você quer pela luz que entra aqui, ó. Porque a mesma luz que entra aqui é a luz que vai entrar aqui. Porque você está pegando e está interceptando esse plano aqui, ó. Você está fazendo assim no plano, ó.
olha só o que você está fazendo. Você está no plano, tem um plano de carga aqui, a qual permite você ver. Você apertou aqui, olha o que você fez. Psh, pá! Bateu aqui no plano. Psh, pá! Aí esse plano formou esse ângulo aqui, ó, né? E esse ângulo, essa batida aqui, ó, fez voltar luz aqui, ó, que entrou na câmera escura e saiu andando aqui, ó, construindo a imagem, clareando a câmera escura. E aqui a gente tem um filme. E aí nesse filme, dentro dessa câmera escura, a exposição desse filme trouxe a ilustração. Você gravou o filme sensitivo à radiação ultravioleta com luz. Você expôs o filme na câmera escura à luz. E agora é só revelar. Que interessante, né? Mas o mais interessante ainda é a informação radical. Essa informação radical, ela é que diz que toda câmara possui escala a ser calibrada. Qualquer câmera, pessoal, toda câmera possui escala para ser calibrada. O que é uma câmera? Uma câmera é um objeto geométrico. 3D, né? 3 dimensões. Então, todo objeto com 3 dimensões possui escala a ser calibrada. E aí, essa é a salvação para o reino de Deus. Porque todos nós somos objetos em 3 dimensões. E todos nós, qualquer um que seja, pode ser calibrado. Qualquer um que seja. Você pode pegar um assim, assim, um assim. Qualquer um que seja. Por quê? Qualquer buraco que você abrir aqui, ó, você consegue pesquisar a reação. E aí a pesquisa da reação te dá o tom a partir de uma potência. Então você começa a revelar o mapa desse objeto a partir da potência, desse tom de potência. Então você entra com energia aqui, ó, e aí se você sopra de certa forma para tudo, você tem um sopro assim, né? E aí você começa a fazer os acordes aqui, ó. Agora se você tapa um pouquinho, você sopra mais ou menos assim, ó. Se você tapar um pouquinho o buraco, olha como é que você vai soprar. Vai soprar assim, ó. Vai soprar assim, ó. Aí vai bater aqui, vai voltar aqui. E tudo isso vai gerar uma resposta. E você tem condição de aprender a manusear essa resposta e essa escala. Isso se chama oração pessoal. E também pode se tornar impessoal quando você trabalha esse tipo de oração em contextos com mais pessoas praticando essa virtude, né? Essa virtual som, né? Que é o mesmo que a gente faz hoje em dia com as tecnologias aqui em casa, né? Nas casas. A gente faz esse virtualidade no ambiente que a gente chama de internet. Então isso aqui, ó, essas luzes, satélites e tal, toda essa informação nessa escala é um ambiente virtual, né? O que é virtual? É você, com um clicar aqui, você conseguir transmitir, fazer com que isso chegue mais longe, né? Você sacrifica uma sensação para ter para ter
Você sacrifica essa sensação aqui, ó. Essa sensação de conversa para dispor dela a partir dessa configuração aqui, ó. Então há males que vêm para bem, há bens que vêm para mal. Né? Bom. Então agora o que a gente vai fazer, né? Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, né? Então quando a gente faz o corredor de ângulos, né? A gente junta vários anjos e faz um corredor de anjos, um corredor de ângulos, né? Eu aposto que você já brincou na escola de corredor de... Como é que é? Aqueles corredor de festa junina, onde o marido e a marida bonita passam aqui, ó, por esse corredor. Não tem? Corredor o corredor. Então, olha só o ângulo que forma. A gente forma um objeto assim, ó. Não é mesmo? Olha só, isso aqui forma para nós uma geometria. E olha só o conhecimento aqui, ó. Se a gente pegar isso daqui, ó, e fizer assim, a gente tem o quê? Uma cabeça, né? Não é mesmo? Olha que legal, né? E olha só o que a cabeça faz. Ela emite carga de pensamento que envolve a pessoa em um campo de oração, onde ela faz os pensamentos, né? Refletir, onde ela reflete sobre a vida. Isso é você, né? Emitindo vibrações. E você é o resultado da união do pai e da mãe, né? Então olha você aqui, ó, sendo gerado. Mas o mais legal é que, tipo assim, oh, esse lado de organismo, ele é muito legal, cara, porque cada órgão, ele tem cada órgão do seu organismo é um redator. É o cara que recebe dados e trabalha, processa. Então, nessa redação de órgão do seu organismo, você procura o equilíbrio dessa interação, que a gente chama de concertos, né? Equilíbrio que a gente chama de concertos. E olha só como que a gente consegue o equilíbrio. Se a gente é uma bola, por exemplo, se a gente te perder ar nessa bola, a gente não vai ficar murcha. E então a gente precisa de bombar ar para que a bola fique de novo, né? Se a gente perde ar, a gente tem o ar. Se a gente perde ar, a gente tem menos ar. E a gente precisa de voltar mais ar. Então a gente respira, né? Então, olha só que legal, né? A gente tem esse calibre de ar. O nosso corpo precisa, as unidades do nosso corpo, as células do nosso corpo precisam. As nossas células, elas são, de certa forma, elas são de várias formas. A citologia diz que a gente tem vários tipos de células. Bom, para fechar essa relação, se a gente tem aqui, ó,
um local que recebe a potência, que é o percussor, né? É o ângulo principal. Ou seja, é o meio de parte, de despartilhar a energia do organismo, ou a energia dessa potência, né? Então, isso aqui para nós, esse ponto aqui, ó, que recebe potência, se a gente pegou num ângulo essa parte aqui, ó, num organismo ele precisa de ter o complemento. Então, olha só. Então, se ele tem um complemento, olha que doido, né? Então, vejam só. Se a gente tem, para fechar, ó, a gente tem um cruzamento e a gente pegou o ângulo que recebe a potência que a gente estava analisando, e essa potência, né, vem daqui, bate aqui, pá, e aí volta, né, vibrando aqui, ó, né, volta assim. Agora, olha só o que o nosso organismo fez, né? Ele colocou massas aqui diferentes. Agora, trabalhando o conhecimento do organismo. Aqui a gente tem o que a gente chama de camadas celulares diferentes de composição orgânica. Então, aqui a gente tem várias camadinhas que protegem. Só que aqui, ó, eu vou ter outro cruzamento. Olha o que o nosso organismo fez. Por quê? Porque se for muito forte, eu posso transformar em temperatura, né? E eu posso ganhar com isso. Olha só. Eu posso transformar em temperatura porque vai atingir as moléculas, né? Ele vai passar o limite e vai me proteger também estruturalmente. Proteção estrutural. Opa. Estrutural e temperatura. Então, essa batida aqui, ó, se divide pela metade. Então, se eu tenho uma batida, bate aqui, ó. Se aqui é onde que eu sinto essa batida, então eu tenho aqui, ó, o cinto, né? Isso aqui para mim é o cinto. Cinto da batida. Que é o interior, é o meio. É a medula central. Medula é a medula. Aí, olha só. Aqui eu vou sentir só que esse ele vai ser muito pouco sentido. Vai ser, vai ser um sentimento rápido. Então o vai ser um sentido rápido. Pá! Só que muito rapidamente, o que meu organismo vai fazer? Ele vai dividir pela metade. Aí olha só. Metade. Então, rapidamente vai ficar pela metade esse sentido. Esse sentido rápido. E agora não tão rápido assim. E aí olha só o que vai fazer. Quando ele chegar, quando bater aqui, de certa forma, vai formar mais dois ângulos aqui, ó. Tá vendo? Porque existe esse caminho aqui no organismo também, porque a gente tem 3 dimensões e olha só, vai ter para cima, para baixo, para um lado, para o outro e para dentro e para fora. Nossa. Então a gente é muito forte por conta disso. Por que a gente é forte? Por que a gente é forte? Porque a gente tem, ó, a gente tem uma formação de receber.
bem, né? A gente consegue receber bem e até mesmo modular esse recebimento. Que a gente consegue receber bem o mal do mundo. Acabou, né? Cima, baixo, lado, outro lado, para dentro e para fora. Então olha só o tanto de ângulo que a gente tem nesse corredor. E aí olha só, eles ficam girando para fechar, hein, ó, que aí a gente vai entrar na teoria. Então se você chega aqui, ó, com uma carga aqui, ó, ela começa daqui, né? Só que olha só o que ela vai fazendo. Ela vai dividindo, ó. Então se aqui tava muita pressão, olha só o que ela vai fazendo. Olha o caracol da nossa vida. Ela pode bater palma pro caracol de Deus aí, ó. Por que que a lesma é importante? Porque aqui, ó, ela vai, ó, conseguir sobreviver à vida. Ela vai conseguir sobreviver. Ela vai conseguir a harmonia da pressão do universo. Da pressão do universo. Que ela divide no seu organismo. Aí pode bater palma pra lesma, se você permite, né? Pro caracol. É bonito assim mesmo. Bom, então tudo isso aqui tem uma velocidade e a gente vai falar da forma que tem essa velocidade circular, né? É isso que a gente vai trabalhar hoje, ó. Velocidade angular. Então, olha só, se tem algo que bate, que começa com esse ângulo, ele vai formar um espelho de 6, que é aquele lado de dominó, né? Se a gente pegar aqui, ó, fizer aqui, ó, o lado dominó, 1 versus 1, né? Então a gente tem a escala de dominó. Pera aí. Se a gente busca dominar dados, né? 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem aqui, ó, esse domínio de dados. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, preenchimento, 1 para 5 e 1 para 6, né? Olha só. Bom, e aí o que que acontece? Bateu aqui, a gente vai ter uma uniformidade, uma informação a partir dessa gerência aqui, ó. Então, aqui, de certa forma, é o que a gente plantou aqui, ó. Concordo com você. É a forma do organismo, por exemplo, pesquisar isso aqui é a forma, o dominó, nesse sentido analógico, utilizado aqui, é a forma do organismo pesquisar o equilíbrio causado por uma sensação. Ou seja, por um fotógrafo, por um pintor, por um artista, né? Vamos pôr aqui, por um artista. Se toda pessoa na vida que bate num plano é artista, porque ele desenvolve sensação no plano, né? Então, comunicação é arte, né? Artista, comunicação. É claro que nem todo mundo entende todos os tipos de artes e é bom que seja assim. Porém, de certa forma, toda comunicação é uma arte em desenvolvimento.
Então, toda alteração no plano aqui, ó, é uma arte em desenvolvimento, porque você é artista de si mesmo, né? Você não concorda? Se você não concorda, uma hora a corda vai te fazer discordar. Não se preocupe. Porque você foi feito perfeitamente para isso. Isso é o que o universo espera de todos nós. Né? Bom, então aqui, ó, aqui você nessa comunicação de dominó você concorda. Então você, ó, tem um equilíbrio de plano. Se você tem 1/2, o que que acontece, ó? 1/2, tá vendo? Então você tem um pé recebendo mais potência do que dois. Se você tem 1/3, olha o que que você faz. 1/4, 1/5 e 1/6, né? Tá vendo? Então você vai levantando pressão desse plano. Só que se você levanta, você divide, ó. Então, você tem uma parte dividida por tantas, né? Então, se você é uma pessoa simétrica, como todos nós somos, né? Então, a gente tem essa questão, ó. Tem os movimentos. E isso representa movimentos, ok? É sempre bom que a gente concorde. Por mais que exista a discordação, a gente procura uma forma de cancelar a discórdia, né? Concordando, ó, fazendo isso aqui, ó. Ok? Então quando você fala assim, eu não concordo de jeito nenhum, não concordo, não concordo, não concordo. Tá? Mas às vezes é uma ilusão, né? Às vezes a gente precisa da ilusão da concordância, né? Não é traição. Isso é direção de sensação orgânica, ok? Porque senão tudo é uma ilusão. Né? Bom, então vamos lá, vamos fechar aqui. Eu trouxe isso aqui para um pouco. Velocidade angular é uma grandeza que mede a rapidez com que é feito um percurso em sentido circular. Então, velocidade angular é a rapidez em que é feito um percurso angular. Então agora você sabe o que é um percurso angular, né? É que é uma potência em um sistema fechado. Um exemplo, o organismo, né? Que a gente falou aqui, ó. Então, se dói muito aqui, ó, vai dividindo a dor. E esse aqui é o mapa de divisão de dor, né? Diária, né? Esse aqui é o mapa da inflamação, por exemplo. Ela é representada pela letra grega ômega minúscula. Então, o ômega minúsculo, né? É isso daqui, ó. Ômega minúsculo. Então, ômega. Então, esse é a letra que representa isso. Também o 3, né? 3 deitado. Não é um 3 deitado? Ou uma bunda, né? Como calcular a velocidade angular? Para calcular a velocidade angular, é preciso dividir o deslocamento angular pela variação de tempo. Então, a velocidade angular é dada pela
pelo deslocamento. Deslocamento angular dividido pela variação de tempo. Pela variação de tempo. Então olha que massa. Quando a gente desloca angular, a gente não tem aqui, ó, o ponto, né, e aquela técnica que a gente viu, ó. Nem precisa dessa interseção aqui. Então se eu tenho um ângulo aqui, ó, se eu vou deslocar com ângulo, olha qual que é a imagem que a gente tem. Essa imagem é muito famosa. Ela representa a mira, né, de um jogo, ó. Mira. Vamos pegar só para ficar menos entediante aqui, ó. O ângulo e tal, vamos pegar aqui, ó, mira. Vou pegar aqui a imagem. Olha só. Não é isso que representa? Bom. Massa, né? Então isso é a imagem da velocidade, né? É o símbolo que representa o deslocamento do ângulo. E a velocidade é o tempo que isso que leva para formar a mira, né? É o tempo para mirar. Né? Só que nesse sentido, as coisas vão sendo edificadas para entendimento, né? Velocidade, né? Então vamos pegar a fórmula aqui. Se a velocidade angular é dada pelo ômega, né? Então a gente tem o ômega. E nesse caso a gente pode pegar a velocidade média. Velocidade angular média. Velocidade do ângulo médio, né? Digamos que a gente tem a média da velocidade. Vai ser a variação do deslocamento angular. Variação de deslocamento angular. Sobre a variação de tempo, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial. A unidade do sistema internacional é radiano por segundo. Radiano é isso aqui, ó. É o quanto disso daqui, ó. Tem, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó. 2 radiano, né? Ou 4, né? 1, 2, 3. Radiano são pedaços. Como se fosse fatias de pixel. Radiano por segundo. Então, é dado por rad por segundo. Essa é a unidade de medida. A variação de deslocamento angular, que é esse Fzinho aqui, é a razão entre o deslocamento escalar que o móvel percorreu na trajetória curvilínea e o raio da circunferência. Então é a variação. A unidade a variação, o deslocamento angular. Então o que é isso daqui? É a razão entre o deslocamento escalar
que o móvel percorreu na trajetória curvilínea e o raio da circunferência. É a razão entre deslocamento escalar ou deslocamento escalar que o móvel percorreu na trajetória curvilínea. E o raio da circunferência. Então, imagina aqui, ó. Você tem essa razão, ó. Deslocamento escalar. Aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui, ó. Digamos que a gente tem isso aqui, ó. E o raio é dado disso daqui, até aqui, ó. Isso aqui é o raio, né? Então você pode ter vários raios em um percurso. Aqui. Tá vendo? Então, se você quer analisar um ponto ou a média, você tem que fazer esses cálculos aqui. Deslocamento angular, deslocamento escalar. Você tem que pegar o deslocamento escalar, que é S, sobre o raio. Veja no caso particular em que S é igual a R. O deslocamento valerá 1 radiano. Então, se o S for igual a R, então vai ser igual a 1 radiano. Outra consideração a ser feita é para os casos em que o S representa uma volta completa. Se o S é igual a uma volta, ou 360 graus, que é a mesma coisa, neste caso o deslocamento escalar é o perímetro da circunferência, ou 2πr. Nesse caso, o deslocamento escalar S vai ser igual a 2πr. Vamos pegar aqui, ó. 1 rad. 1 rad. Olha aí, ó. 1 radiano é igual a 180 graus. Isso é o radiano. 1 radiano é isso daqui, ó. É 180 graus. 1 rad é igual a 180 graus. Continuando aqui. Legal. Então, vamos lá. Período e frequência. O que é período e frequência? Vamos entender agora. A velocidade angular se relaciona com o período de tempo para realizar uma volta completa, ou 2π. E a frequência, então, o período é o tempo para realizar uma volta, ou 2π. Né? 2 rad, né? Se um rádio é 180, uma volta é 360. A frequência é a quantidade de ciclos por unidade do tempo. Então, frequência é a unidade de ciclos
ou voltas, né, por tempo. E aí esse tempo pode ser em segundos, em minutos ou em hora. Então olha só, a velocidade é que a velocidade angular é igual a 2π, 2 rádio, né, sobre t. Então, 2π sobre t, que é igual a 2π vezes f. Então, tem essa relação aqui. 2π vezes f. Isso aqui dá para achar a velocidade angular. A unidade de medida de frequência não padronizada pelo Sistema Internacional é o RPM. Então, frequência aqui, a gente tem o RPM. Rotações por minuto. Só que não é o padrão. Na prática, muitas vezes é utilizado o RPM. Então, muitas vezes você vai ver vai ser utilizado as rotações por minuto. Então, quantas rotações fazem por minuto? Ou seja, em 60 segundos. E é uma unidade boa, né, dentro do nosso consentimento, né? No sentido popular. É a velocidade escalar. É e a velocidade escalar? Velocidade angular e a velocidade escalar. Período e frequência, fórmula da velocidade angular média e a velocidade escalar. A velocidade escala, linear ou tangencial, é a grandeza que mede a rapidez com que é feita uma trajetória. A rapidez que é feita uma trajetória. Então, o legal é, por exemplo, a rapidez que o soldado faz a mira, né? Consegue acertar a mira ao alvo, né? Mirar ao alvo. Rapidez que é feita a trajetória. A rapidez que o soldado mira o alvo. Acerta a mira ao alvo, né? É feita a velocidade escalar é obtida através da razão entre a variação de espaço e de tempo. Por isso, a fórmula para calcular a velocidade escalar média, ou seja, o deslocamento em um determinado período, é velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. É o tempo que demora para poder deslocar o deslocamento. Também temos que a velocidade, a variação de a variação dessa, peraí, a variação do deslocamento angular, variação do deslocamento angular é igual a
o deslocamento sobre o raio. De forma que o deslocamento é igual ao deslocamento angular, né? Esse é igual a esse vezes o raio. Ou seja, o deslocamento vai ser o deslocamento angular vezes o raio. Esse é o deslocamento. Substituindo na fórmula da velocidade escalar média, então a gente vai ter o quê? A velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se o ΔS vai ser para nós a velocidade angular vezes raio, né? Velocidade aqui do deslocamento angular vezes o raio sobre o ΔT. A gente tem que deslocamento dividido por ΔT vezes o raio vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. Então, qual que é a fórmula da velocidade escalar média? Para a velocidade escalar média do ângulo. É igual a V é igual a velocidade escalar média do ângulo é igual a velocidade do ângulo, velocidade angular vezes o raio. Digamos assim. Bom, essa atenção que a gente deu aqui é bem interessante. Ela é rica demais. É uma coisa muito rica, é como se fosse uma mansão. E, poxa, a gente entrou no quarto, no quarto, no quarto, no quarto. E aí ainda teria muito mais quartos para entrar. Porque é gigante o conhecimento disso. Porém, as fórmulas elas suavizam o conhecimento porque elas imaginam, né? Existe essa realidade que a partir do ângulo, né? Tem um ângulo e aí, se você nasce daqui, ó, se você tá aqui, ó, e você sopra aqui, existe uma potência que desescala forma a partir desse ângulo, né? Então você tem a condição de desenvolver vibração a partir do ângulo. Então olha só, e aí você tem aqui, ó, como desenvolver isso a partir daquilo que a gente chama de velocidade. E aí você consegue admitir essa velocidade a partir desse entendimento, né? A velocidade angular, né? Porque vai ser diferente, né, de uma velocidade normal, né? Você está aqui e vai para esse ponto, quando você coloca esse universo angular, por mais que a gente faça ângulo com uma reta, esse ângulo ele é reta, né? Ele é bem reto assim. Esse ângulo nesse sentido que a gente está vendo,
é mais nesse sentido é, de é, digamos que formar é, isso, né? Olha, o que é isso? Isso aqui é aquilo que permite fazer isso. Então, ao invés de formar isso daqui, ó, a gente tá falando de um percurso que é dado por isso, ó. Então, essa é basicamente uma diferença, né? Aqui, ó. Essa velocidade vai ser diferente dessa, porque aqui a gente tem uma modificação, né? Um freio, né? Digamos assim. Bom, e aí a gente conseguiu ver aqui, ó. Ver a unidade de medida diferente, deslocamento angular sobre variação de tempo, essa é a velocidade angular. E a gente tem a velocidade angular média, que é dada pela variação do deslocamento angular, que é representada por essa letra. Então, esse aqui é o deslocamento angular e esse é a velocidade angular. Lembrando, né? Esse aqui é a velocidade angular e esse aqui é o deslocamento. Velocidade é diferente do deslocamento, tá vendo? Ó, deslocamento, velocidade, ó. É diferente da velocidade normal. Que a velocidade normal, igual a gente viu, tem aquele negócio assim, ó, né? E o deslocamento normal é assim, ó. O deslocamento normal ele é basicamente assim, ó. Tem essas diferenças. Por isso que a gente tem uma outra tensão nisso. É. Bom, tem muita coisa para atender, é muita camada de entendimento. A gente já conseguiu iniciar, né, um pouco de entendimento, agarrar um pouco de atenção nisso. Porém, é aquilo, né? É, para poder você ter mais familiaridade, mais entendimento, precisa de praticar e ter uma motivação para isso, às vezes, né? Então, é basicamente isso. Mas por hoje tá bom. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!